Nós falamos primeiro a respeito do Brasil, tá? Na questão do Brasil Primeira República, e nós começamos a falar do Brasil período entre guerras. E na última aula nós falamos a respeito da chamada crise de 1929 e começamos a falar da formação do nazifascismo na Europa. Nós começamos a falar da formação dos estados fascistas na Itália, na Alemanha, em Portugal e em Espanha. Tá? Então, nós temos, assim, 4 regimes fascistas dentro da estrutura de Brasil. Deixa eu marcar aqui. Entrou agora, espera aí, João Stivanelli. Deixa eu marcar aqui. João. Mariana Caldati. Ah, é Bruno Caldati. Pelo amor de Deus, Bruno, não me confunda, cara. Bom dia. Tá? Então, nós começamos a falar do processo de formação dos estados totalitários. Nós chegamos a ver algumas características dos estados totalitários. Então, para hoje, nós vamos ver basicamente os estados totalitários propriamente ditos. Nós falamos a respeito daqui, nós falamos assim, tá? Algumas características básicas: o nacionalismo, totalitarismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, unipartidarismo, culto ao líder, a propaganda, o uso massivo da propaganda em relação à expansão dos ideais fascistas. Nós falamos da educação dirigida. Tudo que era ensinado era determinado pelo Estado até, aliás, do seu ingresso na escola até o seu nível superior. Aí nós temos o corporativismo, nós temos o racismo e o expansionismo. E nós falamos as causas da ascensão do nazifascismo. Nós falamos principalmente a crise de 1929, que os estados fascistas, os estados nazistas, eles passaram a apresentar propostas mais viáveis, soluções mais rápidas para retirar os países das suas consecutivas crises, certo? Aí nós falamos, tá? Na Itália, nós temos o fascismo italiano com Mussolini, Benito Mussolini. Na Espanha, nós temos o fascismo espanhol, comandado por Francisco Franco. Tá? Em Portugal, nós temos o salazarismo, comandado por Antônio Oliveira Salazar. Tá? E na Alemanha, o mais famoso, mais conhecido dos fascismos, que nós chamamos de nazismo, devido à formação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães no território, onde Adolf Hitler chega ao poder. Ele chega ao poder por meio da legalidade. Lá em 1933, 34, ele está chegando ao poder na Alemanha por meio da legalidade. Antes ele tenta dar um golpe, ele não consegue tomar o poder e ele vai preso. Quando ele sai da prisão, ele passa a estabelecer os trâmites políticos para tomar o poder na Alemanha e ele chega ao poder em 1934. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que ele consegue chegar ao poder. Então, são os 4 elementos ou os 4 fascismos que ocorreram dentro da estrutura de mundo entre guerras, do período entre guerras. Lembrando que o fascismo, o salazarismo, ele terminou só em 1974. Tá? O franquismo ainda durante a Segunda Guerra Mundial, o fascismo italiano durante a Segunda Guerra Mundial e o nazismo também durante a Segunda Guerra Mundial. O período mais longo é o de Antônio Oliveira Salazar, na verdade do salazarismo, porque Antônio Oliveira Salazar ele morre na década de 50 para a década de 60 e os seus sucessores vão até 1974 com o Estado totalitário, com o Estado forte. Tá? Aí nós falamos das ideologias, a propaganda dos nazistas e a propaganda dos comunistas. E hoje nós vamos abordar assim, fascismo italiano. Como começou o fascismo italiano, o que aconteceu para transformar a Itália. Fascismo alemão, fascismo espanhol e o fascismo português. Lembrando que o fascismo espanhol está ligado diretamente à Guerra Civil Espanhola e vocês conhecem um grande artista espanhol que viveu o período, que retratou o período em uma de suas obras, o chamado Pablo Picasso. Ele vive nesse período do chamado totalitarismo, ou período entre guerras, e ele vai retratar a chamada Guerra Civil Espanhola, que foi o momento de ascensão do fascismo espanhol.
certo? Na Itália, nós temos umas características bastante peculiares. A Itália, após Primeira Guerra Mundial, ela passa a ser uma monarquia parlamentar com vários problemas. Principal problema: dívida, desemprego e inflação. Então, três elementos fundamentais da Itália pós Primeira Guerra Mundial: uma dívida altíssima, tá? Um grande índice de desemprego e uma grande taxa inflacionária assolava toda a população alemã. Em relação a isso tudo, tá? Nós temos a ascensão dos ideais socialistas, dos ideais comunistas, que passam a chegar a ter um crescimento absurdo, porque eles também apresentavam soluções rápidas para retirar o país da crise. Então, surge o chamado fácil de combatimento, ou chamado fácil de combate, ou seja, grupos de combatentes. E esses grupos, esse grupo, ele era liderado por Benito Mussolini, que afirmava defender a ordem e a grandeza da Itália, reprimia os movimentos populares sociais com extrema violência, formavam tropas fardadas de preto, tendo o apelido de chamados camisas negras. Em 1919, com a crise de 1929, perdão, com a crise, a economia passa a estar em diversos elementos de crise. A partir daí, a propaganda fascista passa a ser um elemento fundamental, porque vai apontar os camisas negras como capazes de solucionar a crise econômica na Itália de forma mais rápida. Então, eram apoiados e financiados pelos burgueses, porque era contra a ascensão dos chamados comunistas. Então, todos os países onde perduraram, onde desenvolveu o ideal fascista, tinha apoio da burguesia para impedir que os trabalhadores chegassem ao poder por meio da revolução do proletariado, e instigados principalmente pela ideologia de Marx e pela Revolução Russa, tá? Que passa a ocorrer a partir de 1917, e é um outro conteúdo, uma outra ideia que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Então, transformando no início da década de 20 em Partido Nacional Fascista. Os camisas negras, eles deixam de ser um grupo político para ser um partido nacional, e foi derrotado nas eleições de 1921 devido à falta de habilidade política desses indivíduos. Em 1922, grava isso, quando cai fascismo italiano nas provas de vestibulares, muitas vezes cobram a chamada Marcha sobre Roma. Tá? A Marcha sobre Roma foi o momento em que 50 mil membros do Partido Nacional Fascista, ou dos chamados Camisas Negras, marcham exigindo a colocação de Benito Mussolini no poder, a deposição do primeiro-ministro italiano e a colocação de Benito Mussolini ao poder. Então, a partir de 1922, os fascistas eles começam a ter grandes situações de ganhos, e começam a ter grandes ganhos na política, grandes ganhos na própria estrutura social. Em 22, Benito Mussolini assumiu o poder e implantou uma ditadura de direita na Itália. Então, ele passa a ser chamado Il Duce, ou Il Duce, como está na nossa projeção. Isso quer dizer o chefe. Tá? Ele era o responsável pela organização política, pela estrutura econômica e pela vida de todos os cidadãos italianos. Então, segundo ele iria retirar a Itália da crise provocada pela Primeira Guerra Mundial. Em 1929, ele faz um acordo com a igreja, ele faz um acordo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas lá em 1870 ocorreu a chamada unificação italiana. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana não reconheceu a formação do Estado italiano, porque deveria conceder os seus territórios ao
território da Itália. Em 1929, resolvido o problema por meio do chamado Tratado de Latrão, Igreja e Estado entram em um acordo. Então, assim, criação do Estado do Vaticano, que dá ao governo de Mussolini o reconhecimento e o apoio da Igreja. Mas, dentro do Estado do Vaticano, quem manda, quem comanda, quem estabelece a administração é o Papa e seus conselheiros. Então, o Estado italiano não tem poder dentro do Estado do Vaticano. Então, o Estado do Vaticano seria uma espécie de um território exclusivo da Igreja Católica dentro da Itália, como se fosse um país dentro de um país, ou seja, um país dentro da própria Itália. Então, dentro dessa área, dentro desse pressuposto territorial, nós temos o chamado Estado do Vaticano, que é o menor estado em dimensão territorial do mundo, ok? Vocês devem ver isso em geografia também. Então, em 1929, para terminar o atrito, para acabar com o atrito entre a Igreja e o Estado, Benito Mussolini e a Igreja Católica Apostólica Romana fazem um acordo. Devido a esse acordo, a Igreja Católica vai conceder apoio político a Benito Mussolini. Então, a ditadura de Benito Mussolini vai ter apoio do Papa, apoio dos padres da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele já começa o seguinte: a partir de 1929, ele começa uma grande perseguição aos opositores do seu governo, especialmente aqueles que se consideravam comunistas, aqueles que se consideravam sindicalistas dentro de uma ideia de esquerda. Então, quem era de esquerda passa a ser perseguido por Benito Mussolini. Ele começa a fechar partidos e estabelece um controle do ensino e das comunicações. Tudo que era ensinado, o Estado tinha total controle sobre aquilo que era ensinado. E das comunicações também, para evitar que houvesse planos dos comunistas para depor a figura de Benito Mussolini. Então, ênfase no patriotismo e treinamento físico, tanto para homens quanto para mulheres. Então, todos deveriam estar preparados fisicamente e intelectualmente pelo Estado para manter-se a serviço da própria situação do Estado. Então, assim, criação de obras públicas e incentivo à agricultura. Esses dois últimos fatores estão ligados à tentativa de recuperação econômica. Então, criar obras públicas era justamente para dar emprego automático para a população, tentando retirar a população da crise. E incentiva a agricultura, porque a agricultura fornece matéria-prima para as indústrias, a agricultura fornece alimentos para os cidadãos. Então, duas formas de tentar contornar a crise econômica iniciada em 1929. Primeiro, construção de obras públicas. Segundo, incentivo à agricultura e também um incentivo à produção industrial, uma liberação de verbas para as indústrias que quisessem pegar o dinheiro e investir na sua recuperação. Em 1936, um reforço ao neocolonialismo. Ele vai invadir a Etiópia, porque lá na Etiópia tinha grandes quantidades de carvão mineral, grandes quantidades de ferro, que era para investir diretamente na indústria, e acaba destruindo o território da chamada Etiópia. Hoje, nós sabemos, a Etiópia é um dos países mais pobres do mundo, E considerando a situação das riquezas naturais, foram todas extraídas pela Itália durante a década de 30 e início da década, até meados da década de 40, uma exploração gigantesca dos recursos naturais existentes na Etiópia levou praticamente esse estado à sua falência e tudo mais. Então, pelo Tratado de Latrão, a Igreja Católica reconhecia o Estado italiano em troca do surgimento do Estado do Vaticano. Então, isso foi estabelecido em 1929, um acordo entre a Igreja e o Benito Mussolini para resolver o problema da relação entre a formação do Estado político e do Estado da Igreja, Então, a ascensão de Benito Mussolini, já vimos, vem por meio da Marcha sobre Roma de 1922, ele chega
ao poder e passa a comandar toda a estrutura política, econômica e social e torna-se il duce, ou seja, o chefe. Então, na Itália, o chefe passa a ser Benito Mussolini e monta o Partido Nacional Fascista e estabelece o controle da educação, o incentivo à produção agrícola, o incentivo às práticas econômicas e tudo mais. Na Alemanha, não foi muito diferente. Adolf Hitler tentou dar um golpe, só que não conseguiu. Só que antes de nós falarmos da ascensão de Adolf Hitler ao poder, nós temos que estabelecer as condições que a Alemanha estava vivendo pós Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha, no pós Primeira Guerra Mundial, foi a formação da chamada República de Weimar, ou uma república parlamentar, onde não havia um presidente com poderes absolutos. O presidente era Paul von Hindenburg, mas ele tinha um chanceler, ele tinha um primeiro-ministro que representava a estrutura política da Alemanha. Então, diz assim, a Alemanha foi prejudicada pelo Tratado de Versalhes, nós vimos o Tratado de Versalhes pós-Primeira Guerra Mundial, nós vimos também a condição das grandes dívidas que a Alemanha contraiu e deveria pagar altas indenizações às potências vencedoras da guerra, tá? A necessidade de ser reconstruída. A Alemanha ficou praticamente destruída no pós-Primeira Guerra Mundial. Um processo de crise econômica, hiperinflação, olha aqui embaixo, tá? Hiperinflação chegou a 32.400% ao mês, ou seja, para você ter uma noção, para comprar um dólar na Alemanha, nesse período, eram necessários 8 trilhões de marcos alemães para comprar um dólar. 8 trilhões, eu falei, não 8 mil ou 8 milhões, 8 trilhões de dólares para comprar, ou, aliás, 8 trilhões de marcos alemães para comprar um dólar. Então, a Alemanha estava um processo de muito complicado, uma hiperinflação gigantesca, fome, miséria, desemprego faziam parte do dia a dia dos alemães. E isso tudo provocou a insatisfação da população em relação ao governo que estava passando. Então, uma insatisfação contra a estrutura parlamentar. Então, a população queria que a Alemanha saísse o mais rápido possível da crise. Daí, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, chamado Partido Nazi, ou o Partido Nazista, apresenta soluções rápidas, apresenta soluções mais rápidas e adequadas para a Alemanha no período. Só que, ao invés de ir para o viés político, Adolf Hitler primeiro tenta tomar o poder por meio de um golpe. Então, vamos lá. O crescimento de grupos socialistas nas eleições e formação em 1919, um ano pós a Primeira Guerra Mundial, o surgimento do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cuja sigla era Nazi. Daí vem o nome nazismo, através do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cujo principal líder, ou um dos principais representantes, foi Adolf Hitler a partir da década de 20 e da década de 30. Aí acontece o seguinte, tá? O Partido Nazi vai combater as manifestações esquerdistas da Alemanha. Por favor, manifestações esquerdistas quer dizer, assim, manifestação da oposição, principalmente dos grupos que eram contra o Partido Nazista. E então, nós estamos falando da luta contra os comunistas. Então, surgem as chamadas seção de assalto, que vão perseguir os opositores, conhecidos como camisas pardas. Camisas pardas eram todos aqueles que tinham uma forte ligação, uma estreita ligação com o chamado comunismo, tá? Então, apoiados pelos setores da burguesia, assim como na Itália, a burguesia manifestou seu apoio aos partidos fascistas, na Alemanha, a burguesia também estabelece um apoio aos chamados partidos fascistas, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Derrotados nas eleições parlamentares, e em 1923, Adolf Hitler tenta
dar o golpe, tenta tomar o poder na Alemanha. Então, em 1923, nós chamamos de Putsch de Munique. Tá? O Putsch de Munique foi a tentativa fracassada de Adolf Hitler tomar o poder na Alemanha, juntamente com os chamados nazistas. O grupo iria tomar o poder, ia dar um golpe. Só que fracassou porque não tinha força política, não tinha o apoio do exército, não tinha o apoio das camadas populares. Então, a partir de 1923, Adolf Hitler é preso. Tá? E lá na prisão, ele começa a pensar e escreve o chamado Mein Kampf, ou seja, o livro chamado Mein Kampf, ou chamado Minha Luta, é vulgarmente falada como a Bíblia dos nazistas. E ele começa a expor ali toda a fundamentação do seu pensamento, toda a fundamentação do nazismo. Então, a partir da década de 20, depois do Putsch de Munique, quando ele é liberado, quando ele é solto da prisão, ele começa a utilizar a propaganda e colocar bem claramente quais eram os princípios do nazismo. Então, ele começa a utilizar a propaganda como um mecanismo de fortalecimento da ideologia. Ele começa a utilizar a propaganda como um mecanismo de ideologia para o controle da população. Tá? Então, no Mein Kampf, apresenta os princípios básicos do nazismo e o antissemitismo. Por favor, guarde essa informação. Antissemitismo é o ódio, a aversão aos judeus. Ele vai considerar que os judeus, devido à condição econômica deles, devido à posição social que a maior parte dos judeus tinham, que era o controle dos bancos, controle das instituições financeiras, os judeus controlavam boa parte do comércio, boa parte da economia na Alemanha. Então, com a crise com a crise econômica que a Alemanha estava passando pós Primeira Guerra Mundial e depois da crise de 1929, os nazistas vão acusar os judeus como elementos de formação ou responsáveis pela formação da grande crise econômica na Alemanha. Isso foi uma das causas da perseguição dos judeus durante o regime fascista. E no livro, na obra Mein Kampf, eles apresentam o chamado Lebensraum. Lebensraum para Hitler seria chamado assim, o espaço vital, ou seja, o Lebensraum pressupõe a conquista de território, a conquista de novas áreas, principalmente áreas que a Alemanha cobiçava durante a Primeira Guerra Mundial, como a Polônia, o Estreito de Danzig, famoso corredor polonês, certo? E aí desenvolve a ideologia de expansão territorial. O nome que se dá à ideologia de expansão territorial de Adolf Hitler chama-se espaço vital. E, através das suas ações, através das ideologias instituídas dentro do Mein Kampf, dentro da obra Minha Luta, ele vai desrespeitar o Tratado de Versalhes. Por que vai desrespeitar o Tratado de Versalhes? Segundo ele, as normas, as penalizações instituídas pelo Tratado de Versalhes arruinou a economia, arruinou a sociedade alemã. Então, não tinha o porquê a Alemanha continuar obedecendo às determinações do Tratado de Versalhes. Então, em 1922, como um reflexo da crise de 1929, os nazistas se fortalecem e vão conquistar um terço, tá, do Reichstag. O Reichstag era o chamado parlamento alemão. Um terço do parlamento. Isso já pressupõe que os nazistas vão ser um grande número dentro da estrutura do parlamento. Então, os nazistas agora, eles deixam a questão da luta, da ideologia por meio do golpe, para a luta e para a ideologia política. Um terço do parlamento significa que eles tinham uma grande condição política de determinação das decisões na Alemanha, ou seja, dentro do parlamento. Então, em 1933, o partido nazista, que contava com um terço do parlamento, vai nomear Adolf Hitler primeiro-ministro.
tá? Primeiro-ministro. Como assim? O parlamento, nós temos assim, no Estado parlamentar, o primeiro-ministro é o representante máximo do parlamento. É o primeiro-ministro que toma as decisões juntos com o parlamento. Então, o presidente, na época, Paul von Hindenburg, ele era uma figura meramente consultiva e representativa dentro da Alemanha. Então, em 1933, Adolf Hitler torna-se primeiro-ministro. Grava aí e veja como Adolf Hitler chegou ao poder. Em 1933, Hitler chega ao cargo de primeiro-ministro. Tá? Em 1934, o presidente da República, Paul von Hindenburg, convida Adolf Hitler a ser o principal chanceler alemão. Adolf Hitler aceita o cargo de chanceler. Então, ele passa a acumular o cargo de primeiro-ministro e o cargo de chanceler. No mesmo ano, em 1934, o ex-presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, falece e Hitler vai assumir o cargo, ou vai ocupar o cargo de presidente. Então, ele vai acumular 3 títulos. O título de primeiro-ministro, aliás, o cargo de primeiro-ministro, o cargo de chanceler e agora o cargo de presidente da Alemanha. Só que ele não se autoproclama presidente. A partir do momento que ele ocupa o cargo de primeiro-ministro, ocupa o cargo de chanceler e vai ocupar o cargo da presidência, ele torna-se o chamado Führer, tá? Está na nossa posição. Ele torna-se o chamado Führer, ou chamado o guia do povo. Tá? O Führer é o representante máximo, ele é o líder máximo dentro da sociedade. E, a partir daí, Adolf Hitler chega ao poder por meio da legalidade. Grava isso. Ele chega ao poder por meio da legalidade. Torna-se primeiro-ministro, torna-se chanceler e vai ocupar o cargo de presidente. A partir daí, ele centra, ele controla os 3 cargos e vai estabelecer-se como chamado Führer, o guia do povo, ou seja, o representante máximo ou o líder máximo da sociedade alemã. E, ao mesmo tempo, ele declara o Terceiro Reich, por favor, o Terceiro Império Alemão. O primeiro império, o primeiro Reich, foi lá no período medieval, com o Sacro Império Romano Germânico, a coroação de Carlos Magno como sendo o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Surge ali o primeiro Reich. O segundo Reich vai da unificação do território da Alemanha, tá, até por volta da Primeira Guerra Mundial. O terceiro Reich, iniciado em 1934, segundo Adolf Hitler, estava previsto para durar 1000 anos. Pena que durou só até o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu digo uma pena porque para a história iria desenrolar ainda muitas outras situações se permanecesse a estrutura do fascismo de Adolf Hitler. Então, grava essa informação, por favor. Adolf Hitler chega ao poder na Alemanha por meio da legalidade. Tentou o golpe fracassou e a partir da saída dele da prisão, ele começa a estabelecer um caminho político dentro da Alemanha. Lembrando que Adolf Hitler não era alemão, tá? Adolf Hitler era austríaco, ele nasceu em Brenner, na Áustria. Ele foi combatente na Primeira Guerra Mundial. Se não me falha a memória, ele chegou ao posto de cabo. Tá? Ele foi ferido durante a Primeira Guerra Mundial, ele teve muitos problemas de saúde e conseguiu recuperar-se gradativamente. Então, nós temos essas ideias acerca do Adolf Hitler, certo? Como a nossa ideia não é falar sobre a vida particular dele, nós vamos continuar a ideia a respeito dos nossos estados. Então, o Reichstag, o parlamento, é incendiado pelos nazistas. Olha só, o pretexto para o seu fechamento, bem como o cancelamento das eleições e todos os partidos políticos. Então, a partir de 1934, nós temos o fechamento
do parlamento, nós temos o cancelamento de todos os partidos políticos. O único partido político que passou a vigorar na Alemanha era o partido nazista. Então, a partir de 1934, nós temos o cancelamento do parlamento, nós temos o cancelamento dos outros partidos políticos e passa a vincular somente o partido nazista, certo? A culpa foi atribuída aos comunistas, que são severamente perseguidos e mortos, ou seja, o incêndio no parlamento foi falsamente atribuído aos comunistas. A partir desse momento, os comunistas passam a ser inimigos mortais, assim como os judeus do Estado alemão. Então, Adolf Hitler utiliza esses pretextos para poder estabelecer o seu domínio na Alemanha. Mas, para ele se manter no poder, ele precisava das chamadas instituições, e foram criadas as chamadas SS, ou seções de segurança, que era a chamada polícia política e a chamada Gestapo. Contam que a Gestapo atuou muito severamente na perseguição de judeus, na perseguição de comunistas, na perseguição de esquerdistas em geral. Então, a chamada polícia secreta, Gestapo, ambas perseguiam opositores ou todos aqueles que eram chamados ameaças ao regime comunista, ao regime fascista de Adolf Hitler. Então, a partir daí, eu preciso estabelecer normas, regras de controle da sociedade. Foram instituídas, então, em 1935, as chamadas Leis de Nuremberg. Segundo as chamadas Leis de Nuremberg, há uma restrição da cidadania e direito aos judeus, ou seja, uma clara perseguição política e ideológica em relação aos judeus. Então, agora passa a estabelecer necessariamente toda uma negação de cidadania aos judeus. Obras, livros de judeus famosos, como o próprio Karl Marx, como outros intelectuais, passam a ser queimadas em praça pública, pelo simples fato de serem judeus. E em 1938, 5.700 estabelecimentos judeus, dentre eles 267 igrejas, ou chamadas sinagogas, são depredados como prenúncio do posterior Holocausto. Ou seja, em 1938, nós temos a chamada Noite dos Cristais. Foi a noite em que os nazistas iniciam o processo de perseguição aos judeus. Então, igrejas, sinagogas, mercados, bancos, em todas as instituições onde os donos eram judeus, foram confiscadas por Adolf Hitler ou foram depredadas. Aqui nós temos algumas imagens do chamado antissemitismo alemão, ok? Vamos ler pelo menos a legenda. A primeira foto da esquerda superior, da esquerda, diz assim: alemães, não comprem de judeus. Mas embaixo temos assim: fora judeus. E olha o cúmulo do preconceito e da discriminação dentro da ideia do pensamento da perseguição dos judeus. Olha aqui, sou uma porca dormir com o judeu. As mulheres, as pessoas eram obrigadas a carregar cartazes, a carregar placas, dizendo estabelecendo uma ofensa propriamente aos judeus. E para identificar os judeus, no braço esquerdo ou direito, não me lembro agora, no braço esquerdo ou direito, ele tinha que utilizar a estrela de Davi, um dos símbolos judeus, para que eles pudessem ser organizados e tudo mais. Então, surge o mito da superioridade racial. Então, Adolf Hitler considerava que a raça ariana ou a raça germana era uma raça superior e as outras raças, as outras etnias seriam inferiores, como, por exemplo, os próprios negros foram perseguidos, foram presos na Alemanha. E a ideia da superioridade racial
caiu por terra em 1936, nas chamadas Olimpíadas de Berlim, quando este camarada, o velocista norte-americano Jesse Owens, ele vence os 100 metros rasos. E o Hitler, ele se retira do estádio para poder fazer a suposta premiação e não retorna. Então, nós temos assim, mito da superioridade racial cai aos pés de Jesse Owens, um velocista, tá? Um velocista norte-americano negro que ganha o primeiro lugar nos 100 metros rasos, tá? O corpo político nazista fica em pé, dá as costas, tá? Para o resultado, para o Jesse Owens, e se retiram do Estado. Então, a partir daí, cai por terra um mito da superioridade ariana, que os alemães são de raça superior. Então, vem a ideia, por favor, grave o nome desse cara aqui, Joseph Goebbels. Tá? Grave um nome desse cara danado chamado Joseph Goebbels. Ele foi o ministro de propaganda de Adolf Hitler. Então, dentro da estrutura, dentro do pensamento nazista, a propaganda era fundamental para estabelecer uma ideologia, uma dominação em relação à estrutura dos cidadãos. Crianças com 5 anos de idade, 6 anos de idade, 10 anos de idade, elas eram condecoradas, elas recebiam, tá, uma medalha como premiação, tá? Como premiação a respeito de uma denúncia que ele fizesse sobre um judeu. Se ele denunciasse algum judeu, se ele denunciasse algum estabelecimento que pertencia ainda a um judeu e o judeu ficou quieto, não teria sido reconhecido, ele recebia uma medalhinha, uma condecoração para mostrar o seu engajamento com a política. Então, Joseph Goebbels foi aquele indivíduo que é atribuído a Joseph Goebbels, tá? Aquela frase assim: uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. Então, é atribuída a esse camarada, Joseph Goebbels, a utilização da propaganda, tornar uma mentira uma verdade. Então, a partir desse momento, a propaganda passa a ser vinculada maciçamente, cartazes, flâmulas, bandeiras, tá? Incentivo no rádio, o hino nacional alemão cantado, aprendido pelas crianças, tudo em relação à própria pátria, a própria saudação, tá? Como uma possibilidade de desenvolvimento do raciocínio ariano, a superioridade ariana. Em relação à situação econômica, Adolf Hitler também tenta retirar a Alemanha da crise. Na verdade, ele vai transformar a Alemanha de 1934 a 1939, a Alemanha em 34 ainda estava em profunda crise econômica. Em 39, nós podemos considerar já a Alemanha uma potência econômica que ameaçava os interesses dos Estados europeus e também dos Estados Unidos. Então, ele começa a criação de obras públicas, tá? Investimento na indústria bélica, construção de aviões, tanques, construção de submarinos, tá? Construção de material de guerra, e cria as chamadas leis trabalhistas e limitação dos salários para que pudesse ter um desenvolvimento econômico seguro dentro da Alemanha. Em 1937, a Alemanha começa a sonhar novamente com seu Lebensraum, ou seja, um espaço vital, os territórios que ele poderia anexar para desenvolver ainda mais a Alemanha. Então, a partir de 37, ele começa a cobiçar alguns territórios. Em 1938, ele vai invadir a Áustria. A Alemanha vai invadir a Áustria, que estava separada agora da Hungria. A Áustria, Hungria. Então, não era mais um império austro-húngaro. E esse momento, essa ideia, ou seja, o momento em que Adolf Hitler invade a Áustria, é chamado de Anschluss, tá ok? Anschluss, a invasão da Alemanha em relação à Áustria. A Alemanha vai invadir a Áustria, vai anexar o território como sendo um território alemão. Os países como Inglaterra, França e Estados Unidos vão ser chamados
países liberais, eles vão ficar de olho, eles não vão tomar nenhuma decisão nessa invasão de Adolf Hitler. Só que, ainda na Tchecoslováquia, existia uma região muito fértil para a produção agrícola. E Adolf Hitler também cobiçava essa região, ou seja, nós temos a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Então, em 1939, Adolf Hitler invade a Tchecoslováquia e anexa a região dos Sudetos aos seus territórios. Ainda assim, os países liberais não tomam decisão nenhuma. Em 1939 ainda, nós temos a chamada Conferência de São Francisco. Por meio da Conferência de São Francisco, Adolf Hitler ficava impedido de invadir novos territórios. Mas Adolf Hitler ainda cobiçava o chamado Estreito de Danzig, ou Porto de Danzig, na Polônia. Em 1º de setembro de 1939, 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler invade a Polônia, vai anexar a região de Danzig, que dá acesso ao Mar do Norte. E, a partir daí, os estados liberais passam a instituir uma ação contra a Alemanha, ou seja, nós temos a instituição da Segunda Guerra Mundial. Então, a causa imediata da eclosão da Segunda Guerra Mundial foi a invasão de Adolf Hitler na Polônia. Tá? Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler invade a Polônia e isso foi a causa imediata da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é uma outra conversa, isso é uma outra informação, um outro capítulo que nós vamos abordar, certo? E ainda nós temos assim, tá? Só para você ter uma ideia, o processo de expansão territorial. Tá? Por exemplo, a águia é um símbolo do Império Romano. Ele vai buscar muitas simbologias lá no Império Romano e vai reutilizar dentro da Alemanha. Tá? Aqui nós temos a marcha vitoriosa de Adolf Hitler em relação ao UNCLOS, ou seja, a anexação da Áustria. E aqui nós temos assim, a anexação da Tchecoslováquia, e as pessoas saudavam emocionadas a entrada de Adolf Hitler dentro da Tchecoslováquia, dentro do Sudeto. Na Áustria e na Tchecoslováquia, Adolf Hitler foi visto como um grande herói, um salvador das condições econômicas que eles estavam passando, de uma crise profunda do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, Adolf Hitler é visto como um herói na Áustria, na Tchecoslováquia e também na Alemanha. E, a partir daí, ele começa, tá, a introdução dos territórios. Aqui nós temos, por exemplo, a introdução, tá, do território da chamada Áustria e mais aqui do território da chamada região dos Sudetos, tá ok? Então, toda essa área passa a ser anexada, tá, à Alemanha por Adolf Hitler, certo? Então, nós falamos já da Guerra Civil, da organização da formação do fascismo italiano com Benito Mussolini, 1922, a marcha sobre Roma, vai invadir Roma e vai tomar o poder. Nós falamos a respeito de 1923, na Alemanha, quando Adolf Hitler tenta tomar o poder e ele é preso. Em 1933, os nazistas alcançam 1/3 do parlamento e elegem Adolf Hitler primeiro-ministro. Em 34, ele vai assumir o cargo de chanceler. Em 34, Paul von Hindenburg falece e ele vai assumir o cargo ou o título de Führer, certo? E torna-se o senhor supremo na Alemanha. E a partir daí, ele começa a sua expansão territorial. Então, a anexação da Áustria, a anexação da Tchecoslováquia e a anexação da Polônia. Lembrando que, quando ele vai anexar a Polônia, com a anexação da Polônia, nós temos a eclosão da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, falamos da Itália, falamos da Alemanha. Agora, nós precisamos falar da Espanha e de Portugal. É bem mais rápido do que a Itália e a Alemanha. Então,
Em Portugal, na verdade, Alex, na Espanha, na verdade, o fascismo espanhol foi manipulado pelos italianos e pelos alemães. Grava o que eu vou falar agora, tá? A Guerra Civil Espanhola, ou a implantação do fascismo na Espanha, foi um laboratório de testes para as armas da Itália e da Alemanha. Ok? O fascismo espanhol, ou a instalação do fascismo na Espanha, ou a Guerra Civil Espanhola, foi o laboratório de teste das armas dos nazistas e dos fascistas italianos. Então, a Espanha começou o processo de industrialização tardia somente no século XX ou pós ali antes do início da Primeira Guerra Mundial. O país estava atrasado em relação ao restante da Europa. Em 1931, a Espanha virou uma república parlamentarista. Aí surge um grupo de dois grupos, na verdade, ó. A Falange, que era o chamado Partido Fascista, comandada por Francisco Franco, que teve o apoio de Benito Mussolini, que teve o apoio de Adolf Hitler para a implantação da sua política e a implantação do fascismo na Espanha, e temos a chamada Frente Popular, que era a esquerda. Então, a Falange é ultradireita e a Frente Popular é a esquerda. Então, coligação de esquerda reunindo socialistas, comunistas, sociais-democratas, simpatizantes em geral. Vencem as eleições, tá? Para o parlamento espanhol, porque eram basicamente a maioria. Então, em 36, tá, para 37, Francisco Franco dá um golpe de Estado e inicia uma sangrenta guerra civil. Comunistas, socialistas contra os fascistas, ou seja, nós temos os republicanos, chamados Frente Popular, mas os brigadistas internacionais, brigadas internacionais, era o apoio que o território teve de alguns estados, como, por exemplo, a Hungria, que deu apoio à Espanha. Tá? A Falange comandava o fascismo, tá? Apoiados por Francisco Franco, latifundiários, a igreja e a classe média urbana deu apoio aos fascistas, tá, ok? Então, as brigadas internacionais, grupos ligados ao socialismo, a própria Rússia declarou um apoio às chamadas brigadas internacionais e começa toda uma ideia de disputa política, disputa militar dentro da Espanha. Então, diz assim, o fascismo espanhol varrendo o lixo comunista, auxiliado por outras potências europeias. Então, viva a Itália, viva a Alemanha, viva Portugal, que apoiaram a estrutura dentro da Espanha. Então, o fascismo espanhol foi fruto da chamada Guerra Civil Espanhola, uma luta entre socialistas, comunistas e fascistas, certo? Então, Francisco Franco recebeu o apoio de Benito Mussolini e de Adolf Hitler. Não se esqueçam, a Guerra Civil Espanhola foi um laboratório de testes das armas dos nazistas para a Segunda Guerra Mundial. Então, vitorioso, Francisco Franco implanta uma violenta ditadura e fica no poder até sua morte em 1975, o fascismo, então, do Francisco Franco. A ideia fundamental está assim, a obra Guernica, de Pablo Picasso, representa a luta dos espanhóis na Guerra Civil Espanhola. Um general chegou ao ateliê de Pablo Picasso e perguntou para Pablo Picasso se teria sido ele que teria pintado a tela. Pablo Picasso respondeu: não, senhor, foi o senhor que pintou. Aí o general ficou assim, mas como? Eu não pintei tela nenhuma. Ou seja, a invasão, tá? A invasão da cidade de Guernica pelas tropas fascistas levou à inspiração de Pablo Picasso. Então, é justamente isso que ele quis dizer. Devido à ação do general, teria sido o general que teria pintado a tela, porque teria dado, tá, a ideia da invasão da cidade de Guernica. Uma grande obra que representa, tá, a chamada Guerra Civil Espanhola. Tá? Então, na Guerra Civil Espanhola, nós temos a implantação do fascismo espanhol.
tá ok? E dentro dessa própria ideia, dentro dessa ideia do fascismo espanhol, nós temos o fortalecimento do poder dos nazistas da Itália e Alemanha, tá? Em Portugal, é um pouquinho mais rápido. Em Portugal, a ideia foi tirar Portugal o mais rápido da crise. Então, o apoio da população ao comandante, tá? Ao presidente, que nós vamos chamar Antônio Oliveira Salazar. E em Portugal, as práticas foram mais comuns, mais rápido instaladas, não houve uma guerra civil. Tá? A instalação do fascismo em Portugal ocorreu por meio de um golpe de Estado também, onde nós temos a instituição do poder com Antônio Oliveira Salazar. Então, são esses 4 tipos de fascismo: o fascismo italiano, tá? O nazismo, tá? O fascismo espanhol e o fascismo português. Lembrando que, na aula passada, a nossa aluna, que acabou de chegar atrasada, Maria Eduarda Camargo Bortolucci, perguntava no finalzinho da aula se Getúlio Vargas era fascista. Tá? Se Getúlio Vargas desenvolveu uma ideia similar ao nazismo. Aí eu respondia para ela que Getúlio Vargas ele foi um ditador, mas ele não desenvolveu todas as práticas do fascismo. Eu falava para ela que ele adotou alguns elementos do fascismo, mas não tinha como o fascismo perdurar dentro do Brasil. Maria Eduarda, eu só esqueci de falar para você que dentro do Brasil houve, tá? Existiu um partido fascista, tá? Era chamada de AIB, Ação Integralista Brasileira, cujo líder, cujo chefe era chamado Plínio Salgado. Ele fez parte do governo de Getúlio Vargas, depois ele tenta dar um golpe, ele tenta tomar o poder, aí ele é afastado, ele é preso, ele é perseguido, ele é preso por Getúlio Vargas. Existiu dentro do Brasil o Partido Fascista, onde tinha um símbolo, tá? No braço, um pouco mais à frente, nós vamos falar disso. Tinha um símbolo no braço. O símbolo é o sigma. Talvez vocês lembrem o que é o sigma. É o símbolo do somatório na matemática, tá? E eles tinham também um grito de guerra. Eles estendiam o braço direito, erguiam o braço direito e saudavam o líder com o grito de Anauê. Tá? Mas isso é uma outra ideia, uma outra história, a gente vai falar disso durante a Segunda Guerra Mundial e também durante o período de Getúlio Vargas, que está ali, lá no 3º bimestre, nós vamos falar da ditadura de Getúlio Vargas e a partir daí nós vamos estabelecer essas ideias. Então, nós temos a formação do Estado nazifascista na Europa e nós temos na Alemanha, na Itália, Portugal e Espanha. No Brasil, olha quem está entrando. No Brasil, tá, nós temos uma cópia do que seria, tá, uma cópia do que seria o fascismo alemão. Mas no Brasil não perdurou com todas as ideias, porque por a xenofobia não tinha como, não existe uma raça pura brasileira. O brasileiro é um miscigenado, então nós temos uma mistura muito grande de indivíduos dentro da estrutura da política do Brasil, então é impossível desenvolver o ideal de xenofobia. Tá? E outras situações que lá na frente nós vamos falar sobre ela. Então, houve sim uma cópia do fascismo no Brasil, mas Getúlio Vargas não pode ser considerado fascista 100%. Ele adotou alguns elementos do fascismo para poder governar, mas em seu governo não foi totalmente fascista, certo? Uau! Falei, aula cumprida hoje. Manuela Azambuja, seja bem-vinda à nossa aula. Em 2 meses, Manuela, essa é a sua primeira presença na nossa aula. Então, Manuela Azambuja, a sua primeira presença na nossa aula. Parabéns para você, muitas felicidades, seja bem-vinda à nossa aula. Tá? E você tem apenas 2 atividades que foram feitas no Google Classroom que eu deixei para vocês fazerem, tá? Melhor do que nada. Então, agora, aproveitando que ainda nós temos cerca de 20 minutos, 20 minutos? Não, cerca de quase 30 minutos, nós temos 28 minutos para fazer as atividades no Google Classroom. Eu vou abrir aqui
abrir, cadê? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá no Google Classroom, vamos fazer as atividades. Nós temos indivíduos que já fizeram, por exemplo, João Pedro Stivanelli já fez, a Ana Flávia já fez o exercício, a Beatriz Lopes já fez também. O Caio Camargo já fez também a atividade. Cauê também já fez. Quem mais? João Pedro. João Vitor. João Vitor já fez as atividades. O Natan Pereira também. A Rafaela Luft também já fez. A Rafaela caiu, fez atividade e voltou rapidinho para a aula. E a Sofia Dibo. A Sofia Dibo entrou atrasada na aula porque foi fazer a atividade primeiro, tá? Então, eu gostaria Já que... te mando, Ronei. Oi? Já te mando. Não entendi nada, Atividade. Isabela. Não entendi, Isabela. Já mando a atividade para Ah, você. então tá bom. Eu preciso que vocês agora entrem na plataforma do Google Classroom de vocês, segundo ano de ensino médio, vamos lá, estão aqui na plataforma segundo ano de ensino médio, atividades na pasta de História. Vai entrar na pasta de História, tem lá o teste de História. Vai abrir o teste de História e você vai fazer os 4 exercícios que eu deixei para a aula de hoje. Tá? Enquanto isso, eu fico aqui esperando a sua presença. Quem mais acabou de fazer? O Theo. Obrigado, Theo. O Theo, Sofia, Natan, tá, a Luana. Obrigado, Luana. Certo? Para fazer essa atividade. Tchau, Ronei. Tchau.